Boa tarde, colegas, plateia, internautas que nos acompanham nesta tarde. Sobre a proteção de Deus e verificado o número regimental, declaro aberta esta sessão ordinária. Coloco em discussão a ata número 51 da sessão ordinária realizada dia 1º de dezembro de 2025. Em discussão, em votação, quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao vereador, também temos a número 52 também, coloco em discussão, em votação, se alguém for contrário que se manifeste. Ata realizado dia 3 de dezembro. Aprovada também por unanimidade dos presentes. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura resumida dos documentos oficiais recebidos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Ranieri. A pedido da vereadora Paula, que se encontra em Brasília, eu solicito abono de sua falta. Consulto as demais bancadas aí. Abonada a falta da colega. Nós vamos passar aos colegas, nós temos um projeto de lei legislativo que cria o cargo de contador, que antes era, né, da parte administrativa, para que posteriormente, no futuro, possa ser realizado o concurso. Então, passamos as bancadas aí, se vocês entenderem que é possível nós votarmos na noite de hoje. Nesse momento ele só cria o cargo, mas para efetivar tem que se abrir um concurso posteriormente nos próximos anos. Então o vereador pode proceder à leitura dos documentos. Resposta ofício executivo número 180 de 2025. Proposição, referência, projeto de lei número 123 de 2025, revoga o artigo 5º da lei municipal número 8.262 de 2025, de 9 de setembro de 2025 e dá outras providências. Deferido. Emenda número 4 de 2025, mensagem retificativa número 134 da SMA de 2025. Deferido. Mensagem retificativa número 121 da SMA de 2025. Deferido. Passamos então aos processos que estão dando entrada na noite de hoje, números 165 e 166. Processo número 165 de 2025, origem Poder Executivo, projeto de lei complementar número 122 de 2025. Extingue o cargo de delegado da Receita Municipal da Lei Complementar número 9 de 30 de dezembro de 2005 e cria 2 cargos vinculados à Secretaria Municipal da Fazenda e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social e Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Deferido. Processo número 166 de 2025, origem Poder Executivo, projeto de lei número 128 de 2025, reestrutura o Programa de Autonomia Financeira Escolar, PAF, e dá outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, e Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Deferido. Passamos aos pedidos de indicação, que serão lidos e encaminhados. Temos somente um aí. Indicação número 317 de 2025. No sentido que o Executivo Municipal, por meio do setor competente, estude a viabilidade de instalar placas de via preferencial na Rua da Amizade, no cruzamento com a Rua João Santana, no bairro Floresta. Da autoria Clacir Francisco Bonato. Deferido. Passamos aos pedidos de providência, que serão lidos e encaminhados, do número 373 ao 376. Pedido de providência número 373 de 2025. No sentido que o Executivo Municipal, por meio do setor competente, providencia o roçado das demais melhorias na praça e no campo de futebol do bairro Coab, localizados na Rua Esperança, esquina com a Rua Fernando Ducruquete. Da autoria Clacir Francisco Bonato. Deferido. Pedido de providência número 374 de 2025. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições legais e regimentais vêm respeitosamente solicitar ao Poder Executivo Municipal que adote com brevidade providências necessárias para nomeação, contratação de agentes comunitários de saúde destinados às comunidades de Pesamilho, Rincão São Francisco e Fátima Tupinambá. De autoria Ranieri Berlato Bosa, subscreve Erevaldo Carlos da Silva. Deferido. Pedido de providência número 375 de 2025. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições legais e regimentais vêm respeitosamente solicitar ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que providencie a troca de lâmpadas na Estrada dos Vimes, comunidade do Divino, interior do município, em frente à residência da família Ferreira, localizada ao lado do campo de futebol,
Da autoria Ranieri Berlato Bosa, subscreve Ariovaldo Carlos da Silva. Deferido. Pedido de providência número 376 de 2025. Que o Executivo Municipal, por intermédio do setor competente, providencie cascalhamento e demais melhorias na estrada da propriedade do senhor Leonel Hoffman, na comunidade de Fátima, 5º Distrito. Da autoria Ranieri Berlato Bosa, subscreve Ariovaldo Carlos da Silva. Deferido. Passamos aos pedidos de informação que serão lidos e encaminhados do número 127 ao 129. Pedido de informação número 127 de 2025. Que o Executivo Municipal informe quanto às castrações realizadas no município durante o ano 2025. Primeiro, o número total de castrações realizadas discriminando por bairro e por espécie, especificando se gata ou cadela. Segundo, a clínica ou o profissional veterinário responsável pela execução dos procedimentos. Terceiro, o número de óbitos ocorridos, se houver, decorrentes desses procedimentos. De autoria, Ranieri Berlato Bosa, subscreve Ariovaldo Carlos da Silva. Deferido. Pedido de informação número 128 de 2025, que o Executivo Municipal informe em que etapa se encontra o processo de contratação de agentes comunitários de saúde destinados à comunidade de Pesamilho, Rincão, São Francisco e Fátima Tupinambá, especificando: primeiro, status atual do processo seletivo ou edital, caso existente. Segundo, se há previsão de contratação com estimativa de datas. Terceiro, quais medidas estão sendo adotadas para garantir cobertura adequada de agentes de saúde nessas comunidades, enquanto a contratação não é concluída. Da autoria Ranieri Berlato Bosa, subscreve Ariovaldo Carlos da Silva. Deferido. Pedido de informação número 129 de 2025. O Executivo Municipal informe se há previsão de envio ao Legislativo de projeto de lei referente ao pagamento do incentivo financeiro adicional IFA aos agentes comunitários de saúde, especificando se o projeto está em elaboração ou análise interna, qual a estimativa do prazo em seu encaminhamento à Câmara Municipal, se o município já recebeu ou aguarda repasse relacionado ao IFA para execução do pagamento. Da autoria Ranieri Berlato Bosa, subscreve Ariovaldo Carlos da Silva. Deferido. Passamos aos requerimentos verbais. A palavra, vereador Kramer. Senhor Presidente, senhores vereadores, um voto de pesar pelo passamento da Tatiane Caon Teles, em nome do seu pai, Rui Teles, e da dona Ivone Caon Teles, e do seu irmão. Eu acho que todos... Associação, se possível. Vereador Viego. Não. Vereador Clacir. Com a palavra, vereador Clacir. Senhor presidente e demais vereadores, nosso requerimento verbal hoje é votos de pesar pelo falecimento do seu Garibaldi Rodrigues Borges, o seu Gariba, lá do bairro Rodrigues, uma pessoa que trabalhou muito no movimento comunitário e há poucos dias nos deixou. Então, em nome da sua esposa, a dona Leonor, então, que toda a família se sinta abraçada pelo Poder Legislativo. Associação das demais bancadas. Vereador Cleon, vereadora Geni, vereadora Charize, vereador Leovaldo, vereador Ranieri, vereador Maninho. Passamos aos requerimentos escritos. Requerimento escrito número 175 de 2025. Os vereadores que este assinam solicitam que sejam encaminhados votos de parabenização aos alunos, professores e à direção da Escola Estadual de Ensino Médio Francisco Argenta de Lagoa Vermelha, pelo excelente desempenho e pela valiosa participação na Mostra Regional do CEPERS, realizada em Porto Alegre. Na ocasião, a turma 202 do segundo ano do ensino médio apresentou um projeto de caráter ambiental orientado pelo professor Antônio Messias e desenvolvido pelos estudantes Tomás e Ezequiel. A iniciativa consiste na transformação de resíduos como serragem proveniente do setor moveleiro e óleo de cozinha usado em briquetes, um combustível sólido, alternativo, sustentável e de baixo custo. O trabalho conquistou espaço entre cerca de 80 projetos na etapa estadual
evidenciando o empenho da comunidade escolar e projetando positivamente o nome de Lagoa Vermelha. Registramos os nossos reconhecimentos pela dedicação, criatividade e compromisso dos envolvidos, que fortalecem a educação pública e promovem a conscientização ambiental por meio da pesquisa e da inovação. De autoria Ranieri Berlato Bosa, subscreve Erovaldo Carlos da Silva. Em discussão? Em votação? Quem for favorável? Associação, se possível. Com a associação do vereador Viego. Em votação, quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado, então, por unanimidade com a associação do vereador Viego. Requerimento escrito número 176 de 2025. O vereador que abaixo subscreve nos termos regimentais vem respeitosamente solicitar esta Casa Legislativa que sejam enviados votos de parabenização aos ganhadores do campeonato de bocha realizado pela Banff e o AB de Lagoa Vermelha. Classificação final. Primeiro lugar, bairro Suzana. Segundo lugar, comunidade Engenho Velho. Terceiro lugar, bairro Colina da Lagoa. Quarto lugar, bairro São Sebastião. As equipes acima citadas foram as grandes vitoriosas e merecem reconhecimento pelo excelente desempenho. Estende-se também a parabenização à Banff e ao AB pela realização dos campeonatos e a todos os competidores que participaram do evento, que promoveu integração comunitária, incentivou a prática esportiva, fortaleceu amizades e proporcionou momentos de convivência e interação entre os participantes. De autoria, Clacir Francisco Bonato. Em discussão, com a palavra o vereador Clacir. Senhor presidente, demais vereadores, vereadores, público presente e internautas. Nosso requerimento escrito é uma forma de parabenizar tanto a Banff quanto a União de Associações de Bairros pelo campeonato de bocha realizado nos últimos tempos aqui e parabenizar também bairro Suzana por ter obtido a primeira colocação, a comunidade Engenho Velho, segundo lugar, terceiro lugar o bairro Colina da Lagoa e o quarto lugar o bairro São Sebastião. Então todos os atletas recebam o nosso reconhecimento, nossos aplausos, e a UAB e a Banff por terem realizado esse campeonato da forma ordeira, onde todos os participantes assim participaram efetivamente, não só os bochófilos, mas também a comunidade que se uniu e participou desse evento. Todos realizados na sede campestre da Banff, um lugar bastante aprazível lá e que as pessoas se sentiam bastante em casa, assistindo e também jogando as partidas de bocha. Muito obrigado. Com a associação, Clacir, associação, se possível, vereador Clacir. Ainda em discussão, os demais colegas. Em votação, quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade com a associação então das demais bancadas. Requerimento escrito número 177 de 2025. O vereador que abaixo subscreve nos termos regimentais vem respeitosamente solicitar esta Casa Legislativa que sejam enviados votos de parabenização à Paróquia São Paulo pela belíssima iluminação de sua parte externa, bem como ao senhor Ivo Matuela, idealizador da iniciativa. A proposta do senhor Ivo Matuela, prontamente acolhida pela Paróquia São Paulo e abraçada pela comunidade, resultou em uma iluminação que trouxe ainda mais beleza à fachada da igreja, oferecendo à população um novo espaço de contemplação, visitação e convivência. A ação valoriza o patrimônio local e fortalece o vínculo da comunidade com esse símbolo tão importante de fé e da história do município. A iluminação, agora um marco na trajetória da Paróquia São Paulo, simboliza beleza e luz, proporcionando um ambiente acolhedor e inspirador durante todo o ano, não apenas em períodos festivos. Trata-se de um projeto pioneiro e de grande relevância, especialmente porque a instalação possui longa durabilidade e será utilizada em campanhas institucionais do município, como Outubro Rosa e Novembro Azul, além das datas comemorativas, ampliando seu impacto social e comunitário. Deixamos registrados nossos votos de parabenização e de reconhecimento por esse gesto que engrandece a paróquia e toda a população. De autoria, Clacir Francisco Bonato. Em discussão, com a palavra o vereador Clacir. Senhor presidente, nosso requerimento escrito, uma forma de parabenizar não só a comissão da Paróquia São Paulo, tendo à frente o padre Lindomar, seu Ivo Matuela também ajudou muito, mas a comissão
da Paróquia São Paulo trabalhou bastante e está trabalhando para deixar a paróquia ainda mais bonita. Natália sabe muito bem a questão do turismo, né, que passou pela pasta do turismo lá junto à Prefeitura Municipal, sabe da importância de nós organizarmos, né, então, a cidade. E a Paróquia São Paulo teve essa iniciativa, foram de atrás de apoio de pessoas, todos aqueles que puderam apoiar e estão apoiando essa bela iniciativa, como diz o requerimento ali e relatado pelo padre Lindomar, que as luzes coloridas elas serão utilizadas nas campanhas institucionais do município de Lagoa Vermelha. Então, uma bela obra, uma grande aquisição, não só para a paróquia, mas para a comunidade de Lagoa Vermelha. Então, na pessoa do padre Lindomar e de todas aquelas pessoas que trabalharam incansavelmente para tornar realidade esse grande feito aí na fachada da igreja, recebam os parabéns da nossa bancada e de todos aqueles vereadores que quiserem se associar a esse voto de parabenização. Sigam em frente, estamos no caminho certo. Ainda em discussão, associação, se possível. Passo a presidência ao vereador Câmara para fazer uso da palavra. Assumo e passo a palavra ao vereador Josmar. Presidente, colegas, plateia que nos acompanha, internautas, gostaria de me associar, Clacir, também a essa parabenização e acredito que é de extrema importância, né, entender que a comunidade está abraçando o município, né, de tanto a gente falar da questão do turismo, a Natália que estava aí liderando o departamento de turismo, depois da praça organizada da maneira que está, né, com todos os profissionais da área da educação e de outras pastas que ocupam o município, também a igreja fazendo parte, já era um monumento que fazia parte, então parabenizar ao padre Lindomar, ao seu Will Matuela, mas a toda a comunidade que com certeza cada um deu a sua contribuição, né? Em cada lâmpada que está ali tem a contribuição de muitos lagoenses que fizeram parte dessa estrutura que com certeza vai ficar ali não só para esses momentos festivos de final de ano, de Natal, mas durante o ano também engrandecendo alguns eventos que a Matriz São Paulo promove. Então, para nós já era um símbolo de Lagoa Vermelha a Igreja Matriz São Paulo e agora passa a ser, né, um monumento que chama ainda mais atenção para os visitantes que vêm ao nosso município. Então, com certeza, o espírito de nós alavancarmos o turismo é justamente esse, é que as pessoas entendam que todos fazem parte de Lagoa Vermelha, que todos têm que se sentir pertencendo ao município e ajudando da sua forma. Daqui a alguns anos, com certeza, teremos outros espaços como esse, né? Então é o início, talvez, de cada morador ou, daqui a pouco, outras entidades também buscarem ter essa ornamentação natalina e, ao longo dos anos, aí a gente vai ter vários locais ao município, já vi solicitações aos bairros também que foram encaminhadas, então acho que são passos importantes a serem dados e, com certeza, cada um fazendo a sua parte, teremos um município aí cada vez mais belo. Passo a presidência ao vereador Josmar. Ainda em discussão, em votação, quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade com a associação aí das demais bancadas. Processo número 133 de 2025, origem Poder Executivo. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2 de outubro de 2025. Revoga o inciso 1º do artigo 22 e acresce os artigos 22A e 22B à Lei Orgânica Municipal. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Quanto parecer jurídico 13.413, de Domingos Franciscato, opinamos pela constitucionalidade da proposição, podendo a mesma prosseguir em sua tramitação regimental nos termos do artigo 145 do Regimento Interno. Comissão Especial, CE, parecer número 13 de 2025, aqui pelos pareceres, pela legalidade, votos favoráveis. Luiz Carlos Kramer, Cleon Piar de Piva, Viego Silva dos Santos, Ariovaldo Carlos da Silva, Charize Bresolim, Clacir Francisco Bonato e Paula Castilhos. Votos favoráveis. Isso. 5 minutos ao líder do governo. Abre mão. 3 minutos ao vereador da comissão, ao relator Leon Piva. Então,
Em discussão, os demais colegas. Com a palavra, vereador Ranieri. Me empresta o projeto depois. Presidente, na verdade, são para registrar duas informações. A primeira delas é que me causa muito desconforto votar esse projeto. E eu acompanho o voto dos meus colegas que em Assembleia definiram pela alteração. Em segundo lugar, que esse projeto ele veio acompanhado de algumas promessas. E uma delas é o pagamento do piso dos professores, o piso nacional do magistério. Segundo o prefeito, após a aprovação desse plano, seria necessário, dessa alteração, né, seria necessário aí 60 dias para colocar em prática, ou seja, vai coincidir, né, vereador Kramer, com o reajuste do próximo ano. Então, com a aprovação desse processo, fazemos voto que o prefeito honre a sua promessa e que a partir do próximo ano, então, com o reajuste que haverá para todas as categorias, os profissionais do magistério tenham a correção adequada, que vai ser acima do reajuste geral, com certeza. Hoje a defasagem gira em torno de 12%, e nem estamos falando daquilo que ficou para trás, que está sendo discutido na Justiça. Mas daqui para frente. Então esperamos que, com essa, como foi meio casado essas propostas, e a gente vai aprovar na noite de hoje, o prefeito possa honrar a promessa e pagar o piso a partir de janeiro do ano que vem. E lembrando que o dissídio dos professores, a database é janeiro, não é mês de março, como os outros servidores do município. E lembrando ainda que o que está sendo discutido lá no Supremo Tribunal Federal, este mês, não é a constitucionalidade ou não do piso, como alguns estão imaginando por aí, que vamos aguardar, ver o que vai acontecer. Não, o município tem que pagar o piso, que fique muito claro. 62% dos municípios do Rio Grande do Sul já o fazem. Capão Bonito, que foi um dos precursores na região, está aqui o ex-prefeito Felipe, sabe que não há nenhuma implicação de apontamento nem nada do tipo, afinal de contas está só cumprindo uma lei, mas o que se discute lá é a progressão na carreira, o efeito escadinha do piso do magistério cada vez que ele é corrigido, tá? Para ficar bem distinto uma coisa da outra, que estão meio que confundindo as coisas. De qualquer forma, eu reforço, voto conforme a categoria solicitou, mas voto com uma forma muito desconfortável, porque acredito que o projeto não tenha sido bem compreendido por todos. Com a palavra, vereador Viego. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, plateia e internautas que nos acompanham na noite desse hoje. Então, esse projeto é de suma importância hoje ser votado por esta casa, né? Conversei com o Raid Ambros, né, que é presidente do fundo, né? Tirei algumas dúvidas referente ao referido projeto, né? E a título que já foi passado na nossa comissão especial ali para o presidente da comissão, Luiz Carlos Kramer, né? Aqui teve duas assembleias para este projeto. A assembleia do dia 17 de maio de 2025, a favor das modificações propostas do projeto, 347 pessoas, contra 19, abstenção de 4, no total de 370 pessoas. Na segunda assembleia do dia 16 de agosto de 2025, a favor das modificações propostas, 346 pessoas, contra 32 pessoas, abstenção de 2, num total de 380 pessoas. Então, uma margem avassaladora de votos, né, favorável a este projeto, né, que vai ser apreciado na noite de hoje, né. Então, como bem falei, que conversei com o presidente do fundo, foi algo organizado pelo fundo, né, não foi algo que veio oriundo do prefeito, foi uma busca deles a fim de apresentar este projeto. Então, peço a aprovação de todos os demais colegas e também complementando a questão aqui que o vereador Ranieri falou sobre o piso. Acho que o vereador Ranieri se ausentou em outra sessão aqui, na qual ele não ficou para escutar os demais colegas, como eu salientei, que o piso referente ao piso salarial ali dos professores, o prefeito já nos passou que sim, vai pagar o piso no decorrer do seu mandato, aí, então acho que não precisa de fazer tanta comoção sobre isso. Demais seria isso. Ainda em discussão, os demais colegas, com a palavra, vereador Evaldo. Piso. Senhor presidente, senhores vereadores e internautas, como o Viego colocou aqui, inclusive o vereador Viego citou aqui as duas atas, né, Viego? A gente na nossa comissão pediu para que fosse anexada ao projeto as duas atas das assembleias realizadas da categoria.
Então, a gente está respeitando a vontade, né, dos associados, né, das pessoas que fazem parte da categoria. E vamos esperar, sim, aqui, como falou bem o vereador Ranieri, vamos esperar que o senhor prefeito cumpra, então, o combinado com a categoria, aí de pagar já, em começo do ano que vem, o piso aos professores. Só lembrando, Viego, também, que, claro, evidentemente, eu não faço parte da categoria, então eu não participei das assembleias, mas nos chega a informação que a Assembleia também é contrária, né, à comissão de sindicância, né? Então, temos que olhar esse lado também para escutar a categoria também nesse sentido, não só agora nesse voto. Obrigado. Ainda em discussão, os demais colegas. Em votação, então, quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado, então, por unanimidade dos presentes. Processo número 157 de 2025. Origem, Poder Executivo. Projeto de lei número 122, de 19 de novembro de 2025, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 539.500 destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Quanto ao parecer jurídico 15.115, de Domingos Franciscatos, o projeto é pelo parecer pela legalidade do projeto, podendo assim o mesmo seguir. Esse é o crédito. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, CLJ, parecer número 108 de 2025, e pela legalidade da proposição, votos favoráveis Luiz Carlos Kramer, Viego Silva dos Santos, Ariovaldo Carlos da Silva, votos favoráveis. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, COF, parecer número 60 de 2025, e também pela legalidade os votos favoráveis Márcio José Marques, Geni Lourdes Tassi Meribe e Ranieri Berlato Bosa. 5 minutos ao líder do governo, abre mão. 3 minutos ao vereador da Comissão de Legislação, vereador Viego. Abre mão. 3 minutos ao vereador relator Geni, da Comissão de Orçamento. Abre mão. 3 minutos ao vereador relator da Comissão de Infraestrutura, Clacir. Abre mão. Em discussão, os demais colegas. Em votação, quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado, então, por unanimidade dos presentes. Vou passar isso aí depois. Processo número 156 de 2025. Origem em Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar número 121, de 13 de novembro de 2025. Acresce a vaga ao cargo de farmacêutico no quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Quanto ao parecer jurídico 14.814 de 2025, de Domingos Franciscatos, é pela legalidade da proposição. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, CLJ, parecer número 109 de 2025, também pela legalidade aqui, votos favoráveis Luiz Carlos Kramer, Viego Silva dos Santos e Ariovaldo Carlos da Silva. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, COF, parecer número 58 de 2025, que também voto pela legalidade dos votos favoráveis Márcio José Marques, Geni Lourdes Tassi Meribe e Ranieri Berlato Bosa. Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, CID, parecer número 49 de 2025, também aqui podendo prosseguir pela legalidade, votos favoráveis Charize Bresolim, Cleon Pierre de Piva, Luiz Carlos Kramer, Clacir Francisco Bonato e Paula Castilhos. Esse aqui, o 156 estava... 5 minutos ao líder do governo. 3 minutos ao vereador relator da legislação, vereador Viego. Não. 3 minutos ao relator Ageni, da Comissão de Orçamento. 3 minutos ao vereador relator Clacir, da Comissão de Infraestrutura. Em discussão. Em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos aos 150.
Processo número 151 de 2025, origem Poder Executivo. Projeto de lei número 116 de 5 de novembro de 2025. Altera o inciso 2º do artigo 3º da Lei Municipal número 5.145 de 5 de junho de 2002, que dispõe sobre o cumprimento do estágio probatório e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Quanto ao parecer jurídico de Domingos Franscato, é pela legalidade da proposição, o parecer número 14.914 de 2025. Não. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, CLJ, parecer número 107 de 2025, e também pela legalidade, votos favoráveis Luiz Carlos Kramer, Viego Silva dos Santos e Ariovaldo Carlos da Silva. Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, CID, parecer que os votos favoráveis pela legalidade, Charize Bresolim, Leão Piar de Piva, Luiz Carlos Kramer, Clacir Francisco Bonato e Paula Castilhos. Projeto de lei número 116, de 5 de novembro de 2025. Processo 151 de 2025. 5 minutos ao líder do governo. Abre mão. 3 minutos ao vereador relator, seria o Dr. Kramer. 3 minutos a vereadora seria a Paula Castilhos. Se alguém da Comissão de Infraestrutura quiser se manifestar. Em discussão aos demais colegas. Em votação, quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes. Processo número 155 de 2025, origem Poder Executivo. Projeto de lei número 120 de 13 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de 500 mil destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Quanto ao parecer jurídico aqui, o 15.015 de Domingos Franscato, aqui, que é pela legalidade da proposição. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, CLJ, parecer número 110 de 2025, que eu voto pela legalidade da matéria. Votos favoráveis Luiz Carlos Kramer, Viego Silva dos Santos e Ariovaldo Carlos da Silva. Comissão de Orçamentos, Finanças e Contas Públicas, COF, parecer número 61 de 2025, voto pela legalidade da matéria aqui também. Votos favoráveis Márcio José Marques, Geni Lourdes Tassi Meribe e Ranieri Berlato Bosa. 5 minutos ao líder do governo. Abre mão. 3 minutos ao vereador relator, seria o vereador Ariovaldo, da Comissão de Legislação. 3 minutos ao vereador relator da Comissão de Orçamento, vereador Ranieri. Em discussão, os demais colegas. Em votação, quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes. O Ariovaldo também tinha votado a favor. Tá, leu toda a emenda? Sim, lê a emenda que ia votar a emenda aqui. Isso. Tá. E depois votamos sim. Lê aqui, lê essa parte aqui. Isso, daí o cabeçalho do projeto e daí a emenda. Sim. Processo número 62 de 2025, origem Poder Executivo, projeto de lei complementar número 54 de 27 de maio de 2025, institui o programa Tudo Fácil Empresas, Lagoa Vermelha e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador Kramer. Tem só mais esse, né? Esse é o do contador. Isso. Então nós vamos achar.
Onde é que está a emenda aqui? É a primeira. Estava tudo em ordem ali, onde é que se botaram? Não, essa aqui eu estou considerando. Está com calor? Eu que estou aqui. Sim. Acho que não está marcando. Não, meu amigo, não está marcando. Podia ter lido a emenda. Tá. Podia ter lido a emenda. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência internautas. Esse projeto ele estava tramitando e recebeu o parecer contrário jurídico por irregularidades. Então, posterior a isso, foi feito emendas, suprimindo eles, que isso aqui é para facilitar o encaminhamento dos projetos que chegam na Secretaria do Planejamento. Então, chega lá, o cidadão apresenta o projeto, ele tem 6 meses para cumprir tudo aquilo que a lei exige. E aí o empreendimento dele começa a andar. Se no período de 6 meses a Secretaria vai fazer a vistoria e tiver tudo de acordo, tudo bem. Se não tiver, ele vai responder pelos seus atos afirmativos no projeto. Então, a emenda aqui, que está sendo a emenda modificativa ao projeto de lei complementar. Fica alterado a redação do artigo 1º, artigo 2º e artigo 3º, captos e seu parágrafo 2º da proposição conforme segue. Primeiro, fica instituído e regulamentado o programa Tudo Fácil em Empresas Lagoa Vermelha, cujo objetivo é disponibilizar a abertura de empresas que exerçam atividade exclusivamente de baixo risco, de forma automatizada, através de plataforma disponibilizada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, coordenada pela Simplificações Justes RS e Sebrae RS. Artigo 2º. O grau de risco das atividades econômicas para fins de parametrização da plataforma é aquele estabelecido pela legislação federal, estadual ou municipal vigentes, editadas no âmbito da competência material de cada ente federativo. Artigo 3º. Os empreendedores enquadrados nesta lei estão dispensados de licenciamento prévio pelos órgãos municipais, sendo que as informações prestadas no ato de formalização da empresa são de inteira responsabilidade do usuário. Parágrafo 2º. A fiscalização municipal realizará inspeção física obrigatória do estabelecimento no prazo de 6 meses, após o seu registro na plataforma utilizada no programa Tudo Fácil Empresas, Lagoa Vermelha, e a qualquer momento, de ofício ou mediante denúncia. Fiscalização para verificação do atendimento a normas de uso e ocupação de solos, sanitários, ambientais, tributárias e de atividades domiciliares, mediante inspeção e ou requisição de documentos a fim de verificar a observância dos referidos requisitos, sem prejuízo das demais medidas e sanções legais pertinentes. Então, isso aqui foi apresentado à Comissão de Legislação, ao qual aprovou por unanimidade e foi inserido ao projeto. E perante isso, teve novo parecer jurídico, né? Agora, ante o exposto, reiteramos nosso parecer contrário à proposição, podendo a mesma ser sanada e analisada pela Comissão de Legislação, Justiça e Legislação Federal, mediante a apresentação da emenda sugerida. E, se assim for desnecessário, o retorno a esta assessoria para novo parecer. Então, ele tinha dado parecer contrário, então, agora com a emenda aqui dos 3 artigos, que antes tinha só a lei municipal, tinha deixado a lei estadual e a lei federal. Então, eram acordos que estava fora do contexto. Então, com essas 3 emendas aqui, mais o parágrafo, o parecer daí se torna constitucional. Então, essa é a emenda que sugerimos ao projeto para facilitar a vida dos nossos contribuintes.
Coloco então em discussão a emenda aos demais colegas. Em votação então a emenda. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes. E agora colocamos então em leitura e posteriormente em votação o projeto de lei com a emenda. Então, o processo, né, número 62, 2025, origem Poder Executivo, projeto de lei complementar número 54, de 27 de maio de 2025, institui o programa Tudo Fácil em Empresas Lagoa Vermelha e dá outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Então, aqui, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, CLJ, parecer número 106 de 2025. E pela legalidade, votos favoráveis Luiz Carlos Kramer, Diego Silva dos Santos e Ariovaldo Carlos da Silva. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, COF, parecer número 59 de 2025. Também podendo prosseguir, aqui os votos favoráveis Márcio José Marques, Geni Lourdes Tassi Meribe e Ranieri Berlato Bose. Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento e Bem-Estar Social, CID, parecer número 48 de 2025. Também aqui os votos pela legalidade, votos favoráveis. Chariz Bresolim, Cleon Pierre de Piva, Luiz Carlos Kramer, Clacir Francisco Bonato e Paula Castilhos. Em discussão, então, o projeto. Aos demais colegas, com a palavra o vereador Ranieri. Meus colegas, quanto ao mérito do projeto, nem cabe discussão, né? A proposta é muito boa. Acho que cada oportunidade que a gente tem de desburocratizar a vida do empreendedor, ela é válida. Mas, vereador Kramer, eu quero chamar a atenção a respeito da argumentação, porque eu acho que a gente não pode vir aqui na Câmara e ter um posicionamento em determinadas propostas e um posicionamento completamente antagônico em outras propostas. E eu explico isso. Iniciando pelo parecer jurídico. Ele não é vinculativo. Se o parecer jurídico fosse vinculativo, quer dizer que cada vez que o parecer for contrário ou pela inconstitucionalidade, não seria necessário submeter ao plenário dessa casa. Bastaria consultar o jurídico da Câmara dissesse que estava ok, a Câmara não precisava votar. Mas a gente sabe que não é assim. Que mesmo com o parecer jurídico contrário, a possibilidade do plenário decidir por mérito em outras questões, isso pode se tornar uma pendenga judicial ou não. Tá? Mas o parecer, ele parece ser, ele dá uma impressão. Se eventualmente tem alguma discordância, isso realmente vai ser discutido lá na Justiça. Mas onde é que eu quero chegar? Presidente, há algum tempo tramita aqui nessa casa um projeto de lei que apenas autoriza os professores a consumirem a merenda escolar excedente nas nossas escolas. Houve um parecer jurídico considerando irregular o projeto, porque haveria um ordenamento de despesas. Estranhamente, se esse projeto tem ordenamento de despesas, eu não consigo compreender por que não passou na comissão de orçamento, da qual eu faço parte, mas gostaria de consignar aqui que não há ordenamento de novas despesas, uma vez que os professores estariam consumindo o excedente que está sobrando dentro das escolas. Logo, o parecer jurídico ele pode estar equivocado nesse sentido, inclusive junto o parecer da Câmara do Congresso Nacional, que já aprovou lei muito semelhante, mas que não tem efeito vinculativo. Como os estados e os municípios complementam o valor da merenda com recursos próprios, é necessária uma legislação municipal própria, que foi proposta aqui nessa casa. E que o vereador presidente Josmar, por algum motivo que eu desconheço, esse parecer, ele não foi submetido ao plenário. Ele chegou a entrar em pauta, ele foi retirado e nós não votamos. E estranhamente no nosso sistema interno consta lá como retirado o processo. Eu gostaria primeiro de solicitar ao senhor que fosse anexado esse parecer lá da Câmara Federal, demonstrando por A mais B que não há consumo financeiro, por se tratar do consumo de um excedente. Segundo, pedir que o senhor submeta ao plenário, antes que termine a sessão legislativa, temos mais 2 sessões, esse parecer da Comissão de Justiça, que entendeu por acatar o parecer jurídico, sem buscar os autores do projeto para tentar vincular, como fez o vereador Kramer agora, uma emenda que pudesse salvar o projeto. Em que pese não é o caso, tá, vereador Kramer? Porque não tem um centavo de custo adicionado. Só peço que a gente possa votar porque é um projeto de mérito.
Nós vamos consultar a forma que foi retirada, acredito que pelo departamento jurídico mesmo, né? Mas a gente pode, se é possível trazer a votação, traremos sim, sem problema algum. Ainda em discussão os demais colegas, em votação, então, o projeto de lei com a emenda. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Então, agora, o Viego fará a leitura do projeto que deu entrada nesta noite e aí nós encaminhamos aí a discussão. Processo número 149 de 2025, origem mesa diretora. Projeto de lei legislativo número 16, de 5 de novembro de 2025. Altera a lei 7.099, de 7 de janeiro de 2016 e dá outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Quanto ao parecer jurídico, é pela legalidade da proposição, parecer número 14.714/2025, de Domingos Franscato. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, CLJ, parecer número 105 de 2025, também pelos votos aqui favoráveis ao projeto e pela legalidade, Luiz Carlos Kramer, Viego Silva dos Santos e Ariovaldo Carlos da Silva. Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, CIT, parecer número 47 de 2025, e também pela legalidade, podendo prosseguir, votos favoráveis, Charize Bresolim, Cleão Piarte Piva, Luiz Carlos Kramer, Clacir Francisco Bonato e Paula Castilhos. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, COF, parecer número 62 de 2025, aqui, no qual não apontou nenhuma ilegalidade. Os votos favoráveis, Márcio José Marques, Geni Lourdes Tassi Meribe e Ranieri Borlato Bosa. Em discussão, com a palavra o vereador Kramer. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes e internautas. Esse processo 016 da mesa diretora é nada mais, nada menos que nós estamos criando o cargo de contador, visto que o nosso quilante, ele não é contador. Então, ele está se aposentando, está chegando ao seu final, e a Câmara de Vereadores vai ter que fazer concurso para contador. Então, o primeiro passo que é necessário é criar o cargo de contador, porque o quilante é técnico contábil. Então, esse cargo não existe mais. Então, ele, para responder, tem que ser contador. Então, nós estamos criando o cargo para que no momento que ele disser, vou aposentar, então daí nós podemos contratar a empresa para fazer o concurso público para nós botar um contador na Câmara de Vereadores. Por isso que a mesa diretora já está se antecipando e formalizando aquilo que é necessário para quando não chegar a hora você correr atrás de tudo aquilo que é necessário. Então, já estamos cumprindo etapas lá para que ali na frente a gente consiga superá-las sem muitas dificuldades. Por isso, peço o voto de todos os senhores vereadores. Em discussão, os demais colegas. Em votação, quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos agora, então, às explicações pessoais. Com a palavra a vereadora Geni. Boa noite, senhor presidente, os colegas, e os internautas e a plateia. Nessa noite, eu quero agradecer o secretário Ivan Barreto, da Secretaria da Assistência Social, que eu fiz um pedido para um banheiro para uma família do bairro Boa Vista, e nessa semana que passou eu fui convidada a ir fazer uma visita para ver como estava o banheiro. Só faltava colocar a porta. O Ivan coloca lá para nós. Um banheiro grande, muito bonito, ficou bem feito. E foi mais uma família contemplada com esse banheiro na Boa Vista. Quero agradecer, Ivan,
você que todas as vezes que eu venho na assistência social, eu sempre fui atendida e tenho tido resultado. Nessa noite era isso, e eu agradeço. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Com a palavra, vereador Ariovaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia, vereadora Geni, eu gostaria de fazer as minhas palavras as suas, ou as suas as minhas, melhor dizendo, com relação ao Ivan. O Ivan nunca teve qualquer problema em atender qualquer vereador, seja de outro partido, da oposição ou situação. Então, eu tenho que agradecer muito ao Ivan por todas as demandas que eu levo para ele. Se ele não consegue atender, ele tenta ao máximo, se esmera ao máximo para atender. Claro que a gente sabe que a pasta dele também é reduzida, né, Geni? O orçamento dele é pequeno, né? Mas mesmo assim ele faz um ótimo trabalho à frente da Secretaria da Assistência Social. Então, meu grande abraço ao Ivan pelo seu trabalho e nossos parabéns. Outra coisa que eu fiquei muito feliz em saber, escutei pela mídia, com relação ao médico legista que poderemos ter aqui para 2026, né, vereador Kramer? Acompanhamos muitos casos durante esses anos aí, vereador Kramer, de pessoas, de familiares desesperados, né, que não conseguiam fazer a autópsia aqui em Lagoa quando é morte violenta. O senhor me corrija se eu estiver errado, mas quando é morte violenta ou de acidente ou de qualquer outro meio, tem que se realizar autópsia, né? E isso, como nós não temos o médico legista aqui em Lagoa Vermelha, tem que levar o corpo até Passo Fundo. Isso atrasa muito, muito, porque chegando lá em Passo Fundo, também tem os de lá, e tem que aguardar. Eu já vi muitos velórios aqui ter 2 horas de velório aqui em Lagoa Vermelha. Então, a família no desespero, naquele sofrimento e não podendo nem se despedir normalmente do seu ente querido. Então, estamos na torcida para que dê certo, porque não só eu tenho vários pedidos que eu fiz ao longo desses anos para que tivesse um médico legista aqui em Lagoa, mas eu acredito que muitos vereadores já fizeram também. Isso não é uma luta minha, é uma luta de toda uma população. E parabéns à administração que está envolvida, imbuída nisso, em trazer esse benefício para a nossa população. Ninguém quer ocupar esse trabalho, né, vereador? Ninguém quer, mas é necessário, infelizmente, é muito necessário aqui para a nossa comunidade. Bom, tínhamos isso para hoje. Queria desejar uma semana abençoada a todos e até a próxima semana. Com a palavra, vereador Viego. Mais uma vez, meu boa noite a todos os presentes aqui e os internautas. No dia de hoje, quero falar sobre a participação minha, do vereador Cleon, do vereador Maninho, no Induscom 2025, no qual foi no sábado que já se passou, né, as finais ali da Série Ouro e Série Prata, né, no qual o Série Ouro Sigma Móveis Sul se sagrou campeão, e na Série Prata o Morada Decor Moraes se sagrou campeão. Então foi um campeonato muito interessante, né, com várias equipes, e ali as finais ainda muito mais, né, e a gente viu ali o quão empenhado a Secretaria da Educação e do Esporte estava neste evento, né, por parte ali do Rodrigo Tix, coordenador de esportes, também por parte do secretário municipal da Educação, Carlos Júnior Bombassara, e também estivemos representando esta mesa diretora na pessoa do seu presidente Josmar Veloso, que não pôde se fazer presente por outros compromissos. E lá também, quem ganhou mesmo foi a torcida, porque foi uma festa belíssima, né? Aqui os colegas provavelmente vão falar depois de mim aqui. Então a gente deseja os parabéns a toda a secretaria ali, a todos os envolvidos e aos demais campeões. E na segunda pauta da noite, falar sobre o IGP aqui de Lagoa Vermelha.
Este vereador já esteve em Porto Alegre no primeiro semestre, verificando a disponibilidade, né, de mais um guichê de atendimento para o IGP, né, juntamente com o secretário Lucas, o secretário Ivan e o vice-prefeito Alessandro, né, no qual lá falamos com Paulo da Cruz Barragan, que é hoje o responsável pelo Instituto Geral de Perícias lá de Porto Alegre. Então lá ele passou que há uma modernização avançando, né, para o sistema online. A gente tinha uma deficiência aqui dos atendimentos, né, que estavam com longas filas, e que tive uma informação muito pertinente no decorrer da semana passada por parte do secretário Lucas, que hoje 0 filas, né. Então hoje os servidores que ali estão, em especial a gente manda um abraço ali para a Marília, que está ali fazendo esse trabalho, e os demais colegas, né, que conseguiram zerar a fila. E isso é muito importante e mostra quão empenhado eles estão ali por este trabalho. E também pelos aqueles outros demais servidores ali, a Rosana também, que passou por ali, a Alessandra Sberts também, que passou por ali, né? Então é uma vitória, né? Tendo em vista que o sistema ele passa para, no futuro, uma inclusão online, né? A retirada, quer dizer, a inscrição online, né? Então a gente vê que hoje, por parte ali do setor, se resolveu alguns problemas que a gente buscou solução lá em Porto Alegre. E no mais seria isso na noite de hoje. Desejo um bom trabalho a todo mundo e Deus em primeiro lugar. Com a palavra, vereador Clacir. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, internautas, hoje nosso convidado Tobias aí, seja bem-vindo, Tobias, nessa Casa Legislativa. Também gostaria de falar sobre o IGP aqui em Lagoa Vermelha, que foi uma das pautas que nós também conversamos amistosamente com a administração municipal em datas anteriores, para que retornasse, né, não só para aqueles mais violentos, mas aproveitando a inauguração aí do Banco Vermelho, vereadora Charize, o selo, né, não se cale. Também o IGP, ele é missão da equipe, né, trabalhar nesses casos de violência, não só contra a mulher, mas também outros tipos de violência que acabam acontecendo. Então, ótimo isso. Então, no primeiro momento, acredito que vai ser instalado no mesmo local onde já estava em funcionamento, né? E prestando atenção um pouco na entrevista de hoje pela Rádio Cacique, foi a que eu escutei, o médico, né, o encarregado, falou que mais de 30 municípios serão atendidos com essa sala. Então vejam a importância de Lagoa Vermelha ter se mobilizado. Nós, forças vivas de Lagoa Vermelha, também perdemos muito no momento que foi extinta, aí quando o profissional acabou se aposentando. Então ficou descoberta essa parte aí, né, vereador Viego? E agora, então, o município com aquele esforço e provavelmente logo estarão edificando o local, né, onde, né, na época que estava nos bombeiros, tinham a sala junto ao cemitério municipal. Acredito que o município esteja pensando na edificação dessa sala para os procedimentos legais em algum lugar que seja útil e dentro dos padrões necessários. Então, parabéns e torcemos para que o serviço seja completado logo. Parabenizar mais uma vez a BANF e a União de Associações de Bairros pelo campeonato de bochas, né, realizado nos últimos meses aí, o bairro Suzana, a comunidade do Engenho Velho, o bairro Colina e o bairro São Sebastião, que estiveram entre os primeiros colocados. E a todos os atletas pelo espírito esportivo que tiveram durante a realização das partidas. Também a Secretaria Municipal da Educação, o TICS, né, pelo campeonato da Induscom, que teve o seu encerramento. Isso leva saúde para as pessoas, o esporte é muito importante, agrega valores, agrega pessoas. Então, nossos parabéns por mais este feito aqui na administração municipal. Hoje, acredito que mais pessoas acabaram assistindo os vídeos que foi postado pelo Executivo da Rua da Hípica e no estado que está. Não
por ter, pelo estado da via, mas pelo que as pessoas deixaram a via lá a Rua da Hípica, lá naquele estado, com depósito de tudo quanto é coisa, de lixo. Então isso é preocupante, porque faz parte da cultura do nosso povo, né? Mas não façam isso. Peço para a população de Lagoa Vermelha, a coleta do lixo seletivo, ela acontece, o lixo orgânico, o lixo seletivo acontece todos os dias. Então fica muito feio o que aconteceu naquelas imediações lá, do pessoal depositar às margens da via todo aquele lixo que está lá. E, infelizmente aconteceu e está lá para que se tome alguma providência. Mas vamos ter que conscientizar melhor esse povo, que não acabe não fazendo, porque estraga a aparência da via, um local bonito lá, um local de acesso à sede da Hípica lá em cima, e o pessoal acabou fazendo descarte, né, da maneira errada. Então, muito feio isso, né? Mas também, de igual forma, convidar toda a população do bairro Boa Vista, do bairro Gaúcha, da Reserva da Lagoa, da Colina da Lagoa e do bairro Oliveira. No próximo dia 12, então, a Secretaria da Agricultura, juntamente com a Secretaria de Obras, através do secretário Lindomar e o secretário Admilson, farão, então, a retirada do lixo. Nesse dia aí, então, convidamos as pessoas que destinem os móveis eletrodomésticos. Não serão recolhidos resto de construção, terra, aquele material que é de obra. Esse material não será recolhido nesse dia. Os móveis eletrodomésticos e tal, esse sim, esse as pessoas poderão então utilizar alguns locais pré-determinados já, as pessoas podem se organizar dentro do bairro e depositar lá, fazer a sua limpeza, para que nessas épocas de festas, né, no Natal que se aproxima, os seus pátios estejam limpos da maneira, e depositem, aliás, da maneira correta, que faz muito, tem muita importância isso aí também. Parabenizar mais uma vez o Padre Lindomar, o James, o seu Biasi, o Juarez e também o seu Ivo Matuela, pela iniciativa, né, de toda a comunidade de Lagoa Vermelha, que abraçou a campanha Ilumina a Igreja São Paulo. Está aí, nesse momento nós estamos apreciando aí, quem puder está vendo, e quem está em casa poderá vir ao centro da cidade para contemplar esse local muito aprazível que ficou, e como eu já falei no requerimento, será utilizado então para as campanhas institucionais do nosso município. Na última semana, eu, o vereador Kramer, o vereador Cleon, fomos agraciados então com o troféu Liderança e Expressão. Agradecemos à empresa NG pelo feito, muito obrigado pela homenagem, obrigado pelo grande evento muito bem organizado e o reconhecimento do trabalho, e que nos faz estabelecer mais compromisso ainda com a nossa comunidade de Lagoa Vermelha, no trabalho diário, que nós sempre estamos dispostos a trabalhar para a comunidade. Nosso muito obrigado pelo reconhecimento. Hoje temos a presença do Tobias, feriado em Itapema, aí. Muito obrigado pela presença, meu filho. Que Deus te abençoe todos os dias, a tua mão e o teu conhecimento na engenharia, para que cada vez mais você seja um profissional bem capacitado. Já foi, mas está aprendendo todos os dias, e nós estamos aí para te apoiar. Por hoje, muito obrigado, e mais uma vez agradeço a Deus pela vida e a saúde de todos. Com a palavra, vereador Maninho. Boa noite, presidente Josmar, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, assessores, plateia. Tobias, seja sempre bem-vindo aí, meu amigo, meu irmão. Hoje é um dia feliz, estamos felizes, né? Graças a Deus. Quero aqui agradecer aos colegas Viego, Cleon e o Glacir, né? E aos demais que não puderam se fazer presente no encerramento do ano da Avenor, no qual tenho muito orgulho de fazer parte da diretoria,
Quero mandar um abraço especial ao nosso presidente Vanderlei, que no dia de hoje está de aniversário. Muita saúde e muita paz, presidente, que Deus sempre te abençoe. Um cara que eu conheci na política, um cara de pai e filho, um cara que hoje somos muitos amigos. E fica aqui essa recordação a ti, presidente, e um abraço especial a todos da diretoria da Avenor, pelo ano que tivemos, e o ano que vem estaremos de novo juntos, reivindicando o pedido dos vereadores da nossa região nordeste do estado. Também não posso deixar de falar aqui, dar um abraço especial ao secretário Carlos, ao coordenador Tix, pelo belo Indústria e Comércio de Lagoa Vermelha, com certeza o campeonato amador que mais movimenta os deportistas, Tobias, que gostam do futsal, teve 20 equipes, então fica aqui o meu reconhecimento a todas as equipes, a todas as empresas e aos campeões, nós estávamos lá assistindo lá, a Morada Verde, a Sigma Móveis Sul e a todos os atletas, deu uns embates bem bom ali, uns jogos bons, de nível alto. Então fica aqui, Tix, parabéns a ti pela bela organização. E o ano que vem nós com certeza, falando com o Tix, falando com o Carlos e com o prefeito Eloir Morona, vamos ter novidades também a respeito do esporte. Então a gente fica feliz, a gente que é da área, a gente que gosta, que sempre está incentivando, a gente fica feliz com esse tipo de campeonato, esse tipo de... que movimenta as pessoas e as pessoas gostam. Então o ginásio estava lotado, até parecia jogo do Lagoa, estava lotado o ginásio, a gente fica feliz, as narração também da imprensa, gravando lá, passando ao vivo. Então parabéns a todos os envolvidos. E quero aqui também dizer que a gente está quase terminando esse ano, um ano que com certeza tivemos muitos aprendizados, muitos diálogos, algumas discussões, mas com respeito. Então eu fico feliz de poder estar com saúde, agradeço pela minha família, agradeço a Deus, a Nossa Senhora Consoladora, porque sempre me protege, e desejar uma boa semana a todos vocês. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Kramer. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadoras, assistência, internautas. O vereador Evaldo falou sobre o médico legista. Essa é uma verdade, que desde a aposentadoria, eu não sei quantos anos já faz, que o nosso médico legista, o Dr. Claito, facilitava, e muito, o sofrimento que as famílias, independe, pode ser qualquer um de nós. Isso aí não se faz distinção, porque quando não se tem um legista, tu tem que ter a parte legal. Não pode ser qualquer profissional que vá lá fazer. Tu tem que ter a designação, tu tem que ter a portaria, tu tem que ser o profissional designado. E às vezes, isso aqui chegava no fim de semana, às vezes, que é encaminhado a Passo Fundo, e às vezes lá em Passo Fundo também já não tinha, e às vezes ia para frente, às vezes ia para Carazinho, para Erechim. Então, às vezes, o corpo ficava lá, às vezes, quase 24 horas, aguardando que fosse feita essa autópsia. Aí, mais no translado, quando chegava aqui, a família não tinha 1 hora, 2 horas, às vezes nem isso, para fazer a despedida do seu ente querido. Então, isso aí é uma coisa assim que chama a atenção. O governo foi muito relapso, demorou demais para fazer o concurso. Demorou demais para fazer o concurso, não teve a sensibilidade necessária para atender o sofrimento, além da perda, ainda mais o sofrimento da espera, aquela angústia, aquele desespero. Então, isso aí, mas é governo. Por outro lado também, vereador Ariovaldo, nós estamos na mesma situação. Onde é que estão os peritos do INSS? No momento que acabou, os peritos que eram filhos de Lagoa Vermelha, não foi nomeado nenhum. Mas, meu Deus, vai ali na Secretaria da Saúde está tendo uma despesa enorme com transporte para uma coisa que não é sua. Além
daquilo que tem com os doentes normais, as pessoas para fazer perícia, para receber aquilo que tem direito. O governo não disponibiliza aqui, visto que temos a agência. Mas uma agência capenga, eu não sei a direção, se tem solicitado, se tem pedido. O vereador Gabriel, na época, nós fizemos baixo-assinado, encaminhou, mas não teve resultado, não teve eco. Então, é assim, como é que eu vou dizer assim? É uma falta de respeito com a população. Em atender, no mínimo, aquilo que é de direito. Então, isso aí é uma coisa assim que a gente fica triste. Também, por outro lado, o presidente Lula, na campanha dizia que ia diminuir as filas das consultas. Já se passou praticamente 3 anos, tem um só. E a demanda das consultas especializadas, onde é que estão? Mas, pelo amor de Deus, tem não sei quantas mil pessoas esperando há 6 meses, 8 meses, 1 ano. E ninguém fala. Aqui, às vezes, fica ali, ó, é 4 meses, 3 meses, mas tudo é estadual ou federal, que é quem deve suprir essas necessidades, fora daquilo que é o básico, o elementar. Então, seja ele lá o governo estadual, o governo federal, está sendo muito maléfico para com a população da Lagoa Vermelha. Então, pelo menos agora o Estado, eu não sei a data ainda, vereador Ariovaldo, é promessa, 26, mas 26 tem janeiro e tem dezembro. Então eu espero que isso aqui seja janeiro, que venha esse perito, pelo amor de Deus, né, para aliviar o sofrimento dessas pessoas. No passado saiu um perito, filho de Lagoa Vermelha. A princípio ele ia ficar em Lagoa, mas depois optou por ir para Passo Fundo. E como eram poucos concursados, Passo Fundo também queria, ele foi para Passo Fundo. Então agora vai ser nomeado um perito e um técnico junto para fazer as autópsias aqui em Lagoa Vermelha. Também falar, né, como já foi reprisado aqui, terça, quarta-feira, né, a inauguração do Banco Vermelho, né, da agressão da mulher, né, vereadora Chariz, que a senhora foi uma das mentoras que trabalhou junto com a OAB para que isso conseguisse se realizar. Mas não adianta nós colocar o banco, nós temos que conscientizar os homens, que se o homem que é homem não bate em mulher. O homem que bate em mulher, que mata mulher, é covarde. Então, meu Deus do céu, não sei, se você não está para viver junto, você não nasceu junto, separa, numa boa, vai viver a tua vida e deixa a vida dela. Não precisa matá-la, né? Às vezes mata, deixa os filhos, deixa as crianças em sofrimento, que ficam aí para, né, com um trauma por resto da vida. Então, espero que as pessoas passando ali por aquele local, que leiam a escrita que ali está, né? E que vamos diminuir na nossa cidade, pelo menos, se nós não conseguir consertar o Rio Grande e o Brasil, mas pelo menos na nossa Lagoa Vermelha, vamos diminuir, vamos dar um exemplo para a região. Não vamos mais cometer feminicídio em nossa cidade, né? Então, é uma coisa assim, eu acho que lá eu penso que não deveria desistir, mas como existe, vamos diminuir, para não dizer assim, vamos zerar, porque o índice é muito alto. E também o selo, né, não se cale. Eu acho que é um selo que deve ser afixado em todos os locais públicos e não públicos, naqueles locais que as pessoas que queiram abraçar essa causa, né, que está ali o QR Code, onde tem o telefone específico, para que as pessoas se manifestem, chame. Está dizendo, não se cale. Então, às vezes, é melhor prevenir do que deixar, né, o barco andar e, de repente, acontecer aquilo que não é para acontecer. Então, dito isso, desejo uma boa noite e uma boa semana a todos.
Com a palavra, vereador Ranieri. Abre mão. Com a palavra, vereador Cleon. Boa noite, presidente, vereadores, internautas e plateia. Um abraço especial aí para o Tobias, que você faz presente hoje, vindo lá de Itapema, visitar aí o pai, a mãe e a visitar a Câmara de Vereadores aí, prestigiar o pai. Parabéns aí pelo pai aí que é um grande amigo nosso aí, tá, Tobias? Eu gostaria hoje de falar um pouquinho sobre o Iduscom, que nós participamos da festa de encerramento, sábado ali, da decisão, né? Foi uma Champions League quase, né, gurizada? Eu ia falar um pouquinho mais, mas eu vi que o Maninho e o Viego falaram ali. Mas vou deixar aqui meu abraço especial ao Rodrigo Tiques, ao Carlos Bombassaro, que fizeram um excelente campeonato ali. E as equipes que protagonizaram aquela festa. Na Série Prata, o Aquatec e a Morada de Cor jogaram ali. E na Força Ouro, o Sigma, a Movisul e a Doripel. A gurizada representaram as empresas, mais de 20 empresas aí que jogaram. Os piá estão de parabéns aí, mostrando que o futebol lagoense, nós temos muito jogador bom em Lagoa Vermelha e podemos investir nas bases aí, como o prefeito falou para nós aí. Então, acompanhamos eu, o Viego, o Maninho e o Morona, aí, o prefeito. Então foi uma grande festa aí. Deixar os parabéns aí para eles. Também gostaria de agradecer, sábado de manhã estive lá na Ouro Verde com o pessoal aí do América, aí, com o Galinhão e o pessoal aí, onde fizeram uma festa de despedida do ano aí com o Futebolzinho 7, onde tive o privilégio de jogar com eles lá e depois saborear uma carne aí com o Galinhão. Participamos lá com eles lá. Com o Galinhão, com todo o pessoal de lá, né? Então deixar meu abraço aí especial a eles. Também agradecer ao Fábio Ferreira e o Flávio, que me convidaram aí para mim assistir o Grande Rodeio, esse final de semana lá no Parque de Rodeio. Um baita de um rodeio. Nem sei quantas equipes de laço tinha lá, mas estava grande a coisa. Então fiquei pouco tempo, mas consegui participar lá e dar um abraço aí nos mais conhecidos aí que a gente tinha. Que a gente tem lá, né? Também gostaria de agradecer o Roberto Dalemolha aí. Quarta-feira até o dia 10, né? Quarta, dia 10, isso. Isso. Vai ter aí o Esporte A10, né? Mais uma entrega do troféu Esporte A10. E vai estar aí o Kleber Cardoso, aí, o assessor do nosso amigo aí, o deputado Marcelo Moraes. Aí receber mais um troféu aí pro Marcelo Moraes aí, da participação, da colaboração e do apoio que ele dá aí ao esporte. E o Marcelo, que aí ajudou várias entidades aí com as suas emendas. Então deixo aí o meu abraço, meu reconhecimento ao Marcelo, ao Kleber, que vai vir representar aí, e principalmente ao mentor do troféu aí, o Roberto Dalemolha. Também gostaria de falar um pouquinho sobre o Banco Vermelho ali, né? E o selo Não Se Cale. A gente se fez presente aí, Charice. Um baita de um projeto, acredito eu que é bem pertinente, né? E a gente se sensibiliza. Inclusive hoje, colega Charice, eu estava vendo uma entrevista tua aí sobre, né, a perseguição e entre outras coisas. A gente se sensibiliza, principalmente a gente como representante da comunidade, né? Também queria deixar um abraço para a minha grande amiga, dona Ruth, ex-vereadora Ruth, a Marina, que também me sensibilizo pela perseguição que teve, né, nessa casa, né, há tempos atrás, a você. Também vamos se dizer o ataque, colega Geni também, colega Geni me sensibilizo aí. Então a gente vê a importância que tem esse Banco Vermelho e o selo Não Se Cale. E por hoje eu acho que seria isso. Gostaria de deixar aí uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe a todos. E até a semana que vem, se Deus quiser. Pela ordem do sorteio seria a vereadora Paula. Passo a presidência ao vereador Campos para fazer uso da palavra. Assumo e passo a palavra ao vereador Josmar.
presidente, colegas, plateia que nos acompanham, internautas. Gostaria de iniciar aqui fazendo um agradecimento, então, ao Viego que esteve nos representando, ao Matheus que esteve também nos representando aí na formatura dos 9º anos das escolas municipais de Lagoa Vermelha, e também o convite da Carla, onde estivemos neste final de semana aí na festa do Capão do Cedro, né, saboreando, né, o churrasco lagoense, e também parabenizar aí ao Patrick, ao seu Darli Bussoloto, a toda a equipe da organização da festa, né, uma grande festa, e com certeza para mim, né, voltar de vez em quando, né, encontrar os amigos ali, parentes, enfim, foi muito gratificante. Então parabéns a todos pela grande festa realizada. Gostaria também de parabenizar nessa noite a Gabriela, professora de balé. Estivemos domingo à tarde assistindo a apresentação, onde alunas bailarinas de Lagoa Vermelha, Davi Canabarro, Sananduva, Ibiraiaras, aí toda a região estavam participando de um grande espetáculo. Então parabéns a tia, a prof. Gabriela, a toda a equipe de organização, a Silvana Grande que estava também presente, auxiliando na divulgação e também no protocolo, chamando as bailarinas. Enfim, um evento que estava muito belo e com certeza traz, né, também a questão de conhecer um pouco mais das outras culturas, de outras etnias que eles representavam, cada país que assim estavam ornamentados, aí trazendo vários países nas apresentações. Gostaria de, na noite de hoje, trazer alguns assuntos que dificilmente eu gosto de discutir e comparar governos, mas hoje nós temos no momento 2 assuntos da área do agronegócio, da agricultura e da agricultura familiar, que é algo que eu defendo muito como oportunidade aos pequenos estabelecimentos, mas que está passando por dificuldades. Um deles, o produtor de leite, né, que nós vínhamos há muitos anos, né, não chegando a esse ponto o preço pago ao produtor de leite. Então, talvez na história, aí, se buscarmos ao longo da história, temos um dos menores preços praticados no mercado, oriundo da importação desse produto. Então, às vezes, a questão comercial de um governo ela interfere positivamente, e nesses momentos, em especial a essa cadeia, está dando, né, um impacto muito grande. Nós temos com os produtores passando dificuldades, e isso vai se refletir lá na frente, porque além do preço baixo, agora as condições climáticas também adversas, o nosso produtor acaba sendo penalizado, né, por uma questão de ideologia. Então, quando você pensa somente em entregar um alimento barato, alguém vai pagar essa conta. E é o que nós discutimos sempre, né, doutor, que trazíamos, que quando você olha só um lado da cadeia, você acaba deixando o outro lado de lado, e é isso o impacto hoje ao produtor. Então, importar pensando em mexer no mercado tem esse reflexo, e hoje, né, o produtor está sentindo. Então o nosso produtor brasileiro acaba não tendo condições de competir e perde também com isso renda familiar, perde sucessão, e isso é ruim para todos nós enquanto brasileiros. Outro segmento que esteve dias atrás em discussão, a questão da tilápia, né, que é um peixe exótico, a gente sabe, mas que gera oportunidade. O filé de tilápia é apreciado por todos os brasileiros, e também na mesma medida, então, o governo federal levando uma política de importação desse produto de fora e desvalorizando o produto nacional. Graças a Deus, né, suspenderam a medida que ia praticamente parar de deixar de criar o peixe, né, no Brasil, né. Eles estavam querendo paralisar a produção desse peixe por ser uma espécie exótica, porém uma espécie que não é agressiva ao meio ambiente. Ela é uma filtradora, uma espécie que se alimenta de fitoplâncton, de algas, um peixe de fácil criação, né. Hoje toda a produção que se tem é alimentada com ração, e nós temos aqui no município em especial um abatedouro aqui do Tijuco e vários piscicultores, onde trago para vocês um exemplo que nós trabalhamos em uma propriedade pequena do município, com planilhas de gestão, onde se chegamos a um ponto de equilíbrio que com 3.000 quilos o produtor tinha um salário mínimo mensal. Então é uma grande alternativa para os pequenos estabelecimentos, e também então o governo federal prejudicando também esse segmento aí com essa barreira aí que não queriam deixar de criar essa tilápia no Brasil. Então, 2 medidas que iam prejudicar diretamente os produtores, a do leite já vem prejudicando, então acho que haverá um movimento. Tivemos algumas reuniões com setores
de produtores leiteiros, enfim, em todos os segmentos da região, e do peixe ainda, que suspenderam por enquanto essa medida, mas acredito que também os produtores têm que se reunir e ir enfrentar esse tipo de questão, porque nós sabemos que, além da produção, para o consumo das pessoas também é um alimento saudável, um alimento rico em proteína, e com certeza, se analisarmos comparando com as demais proteínas de origem animal, de conversão de 2 kg de ração para 1 kg, né, de pescado, não tem hoje, com exceção muitas vezes do frango, que se chega a essa proporção, os outros todos precisam de mais quilos de ração para se chegar a 1 kg de proteína, 1 kg de carne, por assim dizer. Então, é um segmento extremamente importante para o Brasil, e essas medidas aí são, com certeza, buscando enfraquecer o agronegócio, a produção brasileira, e isso a gente tem que bater de frente, com certeza. Independente da ideologia que seja, temos que defender o nosso produtor, defender quem produz o alimento, e são 2 setores que, com certeza, levam o alimento à mesa de todos os brasileiros. No mais, desejar uma ótima semana a todos e até a próxima sessão. Passo a palavra à vereadora Charizo e a palavra aí à presidência, ao vereador Josmar. Boa noite a todos. Então, como já foi, os colegas já falaram sobre o selo Não Se Cale, né? Aqui está, então, o selo, né? E esse selo, ele representa aí muitas coisas. E não é mimimi, não é frescura. Para vocês terem uma ideia, tá? Só no ano passado, registrou 1.450 feminicídios. Também em 2024 foram registrados 71.891 ocorrências. Aproximadamente 3 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência doméstica. Então, quero dizer para vocês que no governo Lula aí, triplicou o número de violência contra a mulher. O governo usou aí 15% das verbas só 15% das verbas contra feminicídio. E o Ministério da Justiça executou 0,1% do orçamento de plano contra feminicídio. Até eu pedi para o Ian colocar uma imagem, para a gente, daqui a pouco, né, não dizerem que a gente está inventando da cabeça os dados. Casos de feminicídio disparam no Brasil durante o governo Lula e protestos se espalham pelo país. Nós tivemos protestos esse final de semana em São Paulo, em Lajeado, em várias cidades, contra o feminicídio de mulheres, né? Então, eu quero dizer para vocês que esse selo, que na verdade é uma placa, vai ser afixada aí, quem quiser, em restaurantes, bares, onde quiserem, aí vai ser afixada. Tem o QR Code aqui, tá? Colocando a tela do telefone, vai entrar em todos os serviços que Lagoa Vermelha presta de ajuda, de auxílio aí às mulheres vítimas de violência. Nós fizemos uma união aí, né, com a Comissão da Mulher Advogada, que sexta-feira fizemos a inauguração ali do Banco Vermelho, e o selo Não Se Cale, então elas deram uma mão aí, tem a Sala das Marias lá no Fórum, tem a Sala das Margaridas na Polícia Civil, e estamos aí então com esse projeto aí, que eu acho que vai ajudar muita coisa. Se vocês notarem aqui, não se cale, aqui você está protegida. Eu acredito que qualquer mulher que entrar num ambiente que tiver esse cartaz colado, fixado, ela vai se sentir mais segura. Tá? E é isso que a gente espera. Agradecer aí as meninas, a Jana Spolt, a Juliana Quilante, a Denise, a Tayane, pela ajuda aí, né, que nos foi dado quanto ao selo Não Se Cale. E, claro, lembrando sempre, né, pessoal, que a falsa denúncia também é crime.
Tá? A gente aqui protege a mulher precisa de proteção, mas a falsa denúncia contra homens também é crime e deve ser combatida igualmente. Tá? O compromisso deve ser único, proteger a verdade, punir o agressor e também punir quem acusa falsamente. Quem denuncia o que não aconteceu também pratica violência. Apoiar mulheres vítimas é fundamental. Proteger homens vítimas de falsas acusações é indispensável. Agora um outro assunto, que hoje até pela manhã eu dei uma entrevista na Lagoa FM, falando sobre acusações aí, né, desse pleito municipal. Então, eu queria dizer que eu fui acusada injustamente de divulgar uma pesquisa eleitoral irregular, mas a Justiça Eleitoral deixou claro que aquilo não era uma pesquisa, apenas uma mensagem simples de um grupo privado. No final, o tribunal me absolveu totalmente e cancelou a multa, que era de R$50 mil. O caso está encerrado. Inclusive, houveram outros processos envolvendo esse mesmo assunto. Um candidato a vereador, que foi vereador e foi candidato, ele espalhou pelos grupos que eu seria cassada. E foi condenado e pagou multa de R$5 mil. Tá? Eu tive que fazer uma nota explicando para os meus eleitores, tá, que esse processo, que eles moveram esse processo dizendo que eu estava difamando a oposição. E esse processo também foi julgado improcedente. Então, vejam bem, eu fui acusada de muitas coisas. Desde a pré-campanha, tive processos como se eu estivesse fazendo campanha antecipada. Até isso. Eles entraram com 3 processos contra mim. Os 3 foram retirados aí pela Justiça Eleitoral. Então, essa é a minha sensação, é que a oposição fez uma verdadeira perseguição contra mim e a minha candidatura. Tentaram até usar essa questão da pesquisa para me prejudicar com o meu partido. Foi tanta coisa que fizeram que os advogados da oposição, mesmo sendo vedado pela OAB, deram entrevistas falando da sentença em primeiro grau, nas rádios aí da cidade. Tá? Então, assim, foi feito o julgado totalmente improcedente, esse processo. Então, vejam bem, pelo menos 5 processos movidos contra mim, a minha candidatura, mas não me derrubaram. Não me derrubaram e não vão me derrubar. Então, assim, fica um pensamento aqui para nós agora, que nas eleições eles tentam de tudo. Eles perseguem, eles inventam, eles caluniam, eles fazem de tudo. Eu já estou acostumada. Mas, pensem aqui comigo. Nós vencemos com 55%. Eles ficaram em segundo lugar com 23%. Foi esmagadora a nossa vitória. Para vocês terem uma ideia, aqui na Casa Legislativa, eles perderam uma cadeira de vereador. Então, assim, ó, pensem, vocês estão corretos no que vocês estão fazendo? Por que vocês não cuidam da candidatura de vocês e do pessoal de vocês? Né? E deixam de cuidar dos outros. Quem sabe assim vocês tenham alguma vitória, porque até agora é só derrota. Só derrota. E na próxima eleição, se vierem de novo para cima, eu já digo aqui, vai ficar uma cadeira aqui no Legislativo. Porque a mentira, ela tem perna curta. A mentira, ela pode ir um tempo, mas ela não vai o tempo todo para frente. Então, assim, e outra coisa, se a ideia é me fazer desistir, desistam. Porque só me dá mais munição para eu continuar. Ao todo, de processos, de denúncias que foram contra mim, foram 8. As 8 arquivadas e julgadas improcedentes. Vocês estão no caminho certo, gente? É essa pergunta que eu faço. É isso que vocês têm que parar um pouquinho e pensar. Será que estou fazendo a coisa certa, caluniando, arrumando narrativas? Esse ex-vereador que foi candidato, ele chegou a colocar nos grupos de WhatsApp que eu seria cassada e que não valia a pena votar em mim.
porque eu ia ser cassada. Quem foi cassado foi ele, que o povo não votou nele, e ele não está aqui. E ainda teve que pagar 5 mil reais de multa, porque eu processei, pela mentira dele. E os advogados faziam um papelão de ir numa rádio, falar de uma decisão de primeira instância, sem recurso, dando como uma coisa já julgada. Isso é papel de um advogado? Advogado de porta de cadeia, só se for. Para ir numa rádio para falar como se tivesse, além de acusando a pessoa e usando o meu nome, um amigo meu, caminhoneiro, estava indo para Vacaria, ouviu uma reportagem, o meu nome, lá em Vacaria, que eu ia ser cassada, o meu nome. O barulho é grande para desmoralizar as pessoas. Mas as pessoas me conhecem, não é em vão que eu fui a segunda mais votada. E se continuarem, vão perder mais uma cadeira aqui. E vão continuar com a derrota. Vão continuar? Perseguindo, mentindo, caluniando? É essa a ideia da oposição? Então fica aí, né? A reflexão. Uma boa noite e uma ótima semana a todos. Questão de ordem, o vereador Leon. Eu gostaria que pusesse na ata de novo, mais uma vez, a saída mais cedo dos vereadores de novo, não esperando o compromisso que tem com a comunidade, né, de exercer o seu cargo aqui nos horários previstos. Vamos colocar assim. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.